Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos hoje, com a graça de Deus, concluir essa série de estudos que desde o ano passado nós iniciamos dentro do Sermão do Monte, e nós iremos fazer como? Nós iremos trabalhar hoje os dois últimos versículos do sermão, os dois últimos versículos do capítulo 7 de Mateus. Então, assentados como vocês estão, abram aí as suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e também o versículo de número 29. Mateus, capítulo 7, versículos 28 e também o versículo de número 29. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui, até o versículo 29, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, o Sermão do Monte, ele tem uma capacidade ímpar de provocar admiração por parte das pessoas, E quando a gente para e reflete um pouco em relação a isso aí, esse impacto, vamos assim dizer, que o Sermão do Monte, ele gera em nossas vidas, a gente pode chegar à conclusão que isso se dá por dois motivos, que isso se dá por duas razões. Em primeiro lugar, o Sermão do Monte, ele tem esse poder de nos impactar por causa do seu conteúdo, ou seja, aquilo que nós encontramos em termos de ensinamento, que inicia no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e vai até ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É a primeira razão, é o primeiro motivo pelo qual o Sermão do Monte tem esse poder impactante relacionado à nossa vida. Contudo, quando a gente analisa com mais afinco, a gente percebe que o Sermão do Monte, ele é impactante não só por causa do seu conteúdo, não só por causa dos seus ensinamentos, mas também o Sermão do Monte, ele é impactante por causa do seu proclamador, ou seja, o seu anunciador, quem proferiu essas palavras que nós temos e temos diante de nós. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando a gente analisa esse impacto gerado pelo Sermão do Monte, a gente percebe que isso acontece não só em relação às nossas vidas, nós que já somos salvos, nós que já somos crentes, nós que já somos discípulos de Jesus, mas esse poder impactante do texto que nós temos diante de nós, ele atinge também pessoas de outras religiões e até mesmo ateus, pessoas que pelo menos em termos de palavras não confiam, não conhecem, desconsideram a existência de Deus. E por que isso se dá? Porque as pessoas se impressionam não só com aquilo que foi ensinado, mas também porque as pessoas se impressionam por quem ministrou, por quem ensinou essas palavras que nós temos diante de nós. Essas pessoas, elas exaltam as verdades morais, essas pessoas, elas exaltam as verdades éticas que Cristo aqui nos ensina, que Cristo aqui proclama, fazendo com que ele, ou reconhecendo a Cristo como um extraordinário mestre, extraordinário ensinador. Então, diante disso, nós podemos nos perguntar: será que é essa a visão que nós devemos ter do Sermão do Monte? Será que é essa a visão que nós devemos ter de Cristo? O Sermão do Monte como um conjunto de conceitos morais, o Sermão do Monte como um conjunto de conceitos éticos que servem para regular a nossa vida e o nosso convívio com as demais pessoas, e Cristo, dentro desse texto, se destacando como um grande mestre. Será essa a visão que nós devemos ter? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, muito mais do que isso, mas muito mais do que isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente lê o texto do Sermão do Monte, e a gente viu aí ao longo de muitos domingos, a gente consegue entender pelo menos duas coisas. A gente consegue entender pelo menos dois princípios. O primeiro deles, que o Sermão do Monte, ele resume todos os ensinamentos de Cristo para os seus discípulos, independente da época
que esses discípulos vivam, independente do lugar em que esses discípulos estejam. Então, se nós quisermos ter um resumo, se nós quisermos ter uma síntese de todo o ensino, de toda a doutrina que nós, como seguidores de Cristo, nós devemos ter, para onde a gente deve olhar? O que é que a gente deve estudar? O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Se você olhar todo o ensino de Cristo, ensinamento esse que ele proferiu ao longo dos 3 anos do seu ministério, a síntese, o resumo, você encontra aqui, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Mas não só isso. Em segundo lugar, o Sermão do Monte, ele revela Cristo não apenas como mestre, mas o Sermão do Monte, ele revela a Cristo como o mestre divino, o próprio Deus, como grande instrutor, como grande ensinador, como grande professor para todos nós que o servimos, para todos nós que servimos a Jesus Cristo. Então, nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 7, versículos 28 até o versículo 29, o que é que a gente observa? A gente observa pelo menos 2 coisas, a gente observa pelo menos 2 pontos. Em primeiro lugar, a gente observa o impacto que causou o ensinamento de Cristo dentro daquele contexto, mas não só isso, a gente percebe também a impressão que Cristo deixou aos seus ouvintes. Então, se você pegar aqui Mateus 7, versículos 28 e versículo 29, você vai encontrar esses 2 aspectos, você vai encontrar esses 2 pontos. Em primeiro lugar, o impacto que Cristo provocou através do seu ensinamento, mas não só isso, a impressão que ele deixou aos seus ouvintes, aquelas pessoas que estavam ouvindo e escutando ao Senhor. Veja aí, volte aí a sua atenção mais uma vez para Mateus capítulo 7, versículo 28 e também o versículo 29, e observe o impacto, observe a impressão que Cristo deixou nos seus ouvintes através dos seus ensinamentos. Diz a palavra, Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus, veja, acabou de proferir estas palavras, que palavras? Todo o ensinamento que ele havia dito ao longo do Sermão do Monte, iniciando no capítulo 5, passando pelo capítulo 6 e se encerrando aqui no capítulo 7 de Mateus. Então, veja em primeiro lugar o impacto dos seus ensinamentos. Segue o texto. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Veja agora a impressão que Cristo deixou, restante do texto. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Chama-nos a atenção aqui, meus irmãos, o significado da palavra maravilhadas, que nós temos aqui no versículo 28. Essa palavra aqui literalmente significa admiradas. Essa palavra aqui literalmente significa atônitas. Essa palavra literalmente significa fora de si. Então esse foi o impacto que Cristo proporcionou através dos seus ensinamentos. Aquelas multidões, aquelas pessoas constituídas de homens, mulheres, jovens, crianças, elas ficaram atônitas, elas ficaram boquiabertas, elas ficaram admiradas, elas ficaram fora de si diante de tudo aquilo que Cristo estava expondo, diante de tudo aquilo que Cristo ele estava ensinando. Então, eis o impacto do ensino de Jesus. Mas não só isso, Cristo também impressionou aquelas pessoas. É por isso que nós temos no versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, foi por isso que as pessoas ficaram admiradas. Foi por isso que as pessoas ficaram boquiabertas. Por quê? Por causa da autoridade de Cristo ao proferir esses ensinamentos, ao proferir essas palavras. E aqui o autor sagrado faz esse registro. Essas pessoas, elas ficaram admiradas, essas pessoas, elas ficaram perplexas. Por quê? Porque Cristo ensinava com autoridade. Ele não fazia de maneira falsa, ele não fazia de forma mentirosa, ele não fazia hipocritamente, assim como infelizmente agiam os escribas, que eram os professores da lei
dentro do contexto no qual o Senhor Jesus Cristo aqui vivia e iniciou o seu ministério. Então, é sobre essa autoridade, meus irmãos, minhas irmãs, a autoridade do ensino de Cristo, a autoridade da instrução de Cristo, que nós hoje iremos deter a nossa atenção nesse último estudo que nós faremos acerca do Sermão do Monte, acerca do Sermão da Montanha. E por que a gente vai estudar essa autoridade do ensino de Jesus Cristo? E por que a gente vai abordar esse aspecto do ministério do nosso Salvador? Por uma razão muito simples, porque isso é fundamental para que nós tenhamos uma visão mais clara. Isto é fundamental para que nós tenhamos um entendimento mais preciso de quem é o nosso Salvador, de quem é Jesus Cristo, daquilo que Ele proferiu, daquilo que Ele ensinou, levando-nos à compreensão que nós não estamos aqui diante de um mero mestre, diante de um mero instrutor, ensinando algumas verdades. Não, mas nós estamos diante do Mestre Divino, ensinando a própria verdade de Deus, ensinando a própria verdade do Senhor, não só como aconteceu no passado, mas também como acontece agora e acontecerá ao longo da história da humanidade até a consumação da nossa salvação. Então, nessa manhã de hoje, meus irmãos, nessa manhã de hoje, minhas irmãs, o tema da nossa aula, o tema do nosso estudo é a autoridade do ensino de Jesus. A autoridade do ensino de Jesus. E eu queria deter a minha atenção, juntamente com vocês, a alguns aspectos que nós encontramos nesse texto. Há alguns aspectos que nós encontramos dentro do Sermão do Monte, que torna o ensinamento de Cristo não qualquer ensinamento, que torna a instrução de Cristo não qualquer instrução, mas um ensinamento autoritativo, uma instrução autoritativa que faz toda a diferença para as nossas vidas. E aí você pode se perguntar, quais são então esses aspectos da autoridade do ensino de Jesus, que a gente pode observar, que a gente pode ver ao longo do Sermão do Monte, ao longo do Sermão da Montanha? São pelo menos três. O primeiro aspecto, a autoridade de Jesus como mestre. O primeiro aspecto, a autoridade de Jesus como mestre. Irmãos e irmãs, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ele revela a excelência de Jesus Cristo como mestre. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele revela a excelência do nosso Salvador como o nosso grande mestre, como o nosso grande professor. Era isso, meus irmãos, era isso, minhas irmãs, que causava um impacto nas pessoas quando Cristo proferia as suas palavras, em especial as palavras que nós encontramos aqui no Sermão do Monte. Era isso, meus irmãos, minhas irmãs, que impressionava as pessoas, ou seja, o conteúdo, a qualidade e a maneira como Cristo ensinava, o conteúdo, a qualidade e a maneira como Cristo instruía as pessoas. Por quê? Porque, em resumo, Cristo falava a verdade. Por quê? Porque, em resumo, Cristo falava a verdade de Deus. E isso é uma tônica, isso é uma característica que nós observamos ao longo de todo o seu ministério, mas de maneira específica nós observamos aqui ao longo do Sermão do Monte. Cristo, ele ensinando não qualquer verdade, Cristo ensinando não meias verdades, Cristo ensinando não algumas verdades, não, mas ensinando a verdade de Deus. E aí, quando a gente reflete, quando a gente pensa em relação a isso, a gente observa dois aspectos da verdade ensinada por Cristo aqui nesse texto. Dois aspectos da verdade ensinada por Cristo aqui no Sermão do Monte. Em primeiro lugar, ao longo do Sermão do Monte, Cristo, ele nos ensinou a verdade eterna de Deus. No Sermão do Monte, Cristo, ele nos ensinou a verdade eterna de Deus. Por que nós falamos isso? Por que nós dizemos essas coisas? Por uma razão muito simples, por uma razão muito fácil. Tudo aquilo que Cristo nos ensinou, irmãos e irmãs, e que nós encontramos aqui, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, foram verdades
que não ficaram restritas ao tempo de Jesus Cristo. Foram verdades que não ficaram restritas ao contexto da Palestina no qual Cristo vivia. Foram verdades que não ficaram restritas às pessoas para as quais Cristo se dirigia, os judeus da sua época. Não, muito pelo contrário. Mas tudo isso que nós vemos, capítulo 5, capítulo 6 de Mateus, são verdades, meus irmãos, são verdades, minhas irmãs, que servem para nós hoje, depois de 2000 anos que Cristo proferiu essas palavras. São verdades que servem para nós hoje, que vivemos fora do contexto da Palestina. Por quê? Porque foram verdades e, na verdade, são verdades eternas de Deus. Olhem aí, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 7. A gente vai fazer aqui algumas revisões de tudo aquilo que a gente já estudou. Versículos 24 e 25. Mateus 7, versículos 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Olha só o que Cristo aqui falou. Inclusive foi o texto que a gente deteu a nossa atenção na semana passada. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras? As palavras que ele havia ensinado. Repito, desde o capítulo 5 até aqui. Mas veja, não só ouve estas minhas palavras, ele prossegue, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que é que Cristo está nos ensinando aqui? O que é que Cristo está nos mostrando nessa passagem? Uma verdade muito simples. Tudo aquilo que ele proferiu, tudo aquilo que ele ensinou, é uma verdade eterna. Por quê? Porque é a condição para nós não sermos frustrados ao longo da nossa vida cristã e principalmente para nós não sermos frustrados no julgamento divino que ocorrerá na consumação de todas as coisas. Então, se nós pegamos essas palavras de Cristo, se nós pegamos o conteúdo daquilo que ele nos instruiu ao longo do Sermão do Monte, não só no sentido de ouvir para aprender, mas no sentido de praticar, no sentido de viver, conforme Cristo nos ensinou, nós estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha. E diante disso, mesmo em meio às tempestades, diante disso, mesmo em meio às enchentes, diante disso, mesmo em meio a qualquer coisa que porventura nós enfrentemos, nós vamos permanecer firmes. Por quê? Porque nós estamos nos pautando pelo ensinamento de Jesus Cristo. As filosofias, meus irmãos, os pensamentos, minhas irmãs, humanos, eles são modificados de geração em geração. Faça uma análise de alguns pensamentos, faça uma análise de algumas modas que nós tínhamos há 10 anos atrás. Hoje elas estão completamente ultrapassadas. Hoje elas estão completamente em desuso. Porém, as palavras de Cristo não. E ela vai ser um condicional, não só para nós experimentarmos a bem-aventurança da nossa vida aqui na terra, mas também ela vai ser um condicional para nós experimentarmos a nossa bem-aventurança eterna no último dia, se nós ouvirmos e praticarmos não novos ensinamentos, mas os ensinamentos, as verdades, as instruções que Cristo aqui nos dá. Então, todos esses conceitos que nós vimos ao longo desses últimos meses, eles não foram ultrapassados. Serviram para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus, serviram para o povo de Deus ao longo da sua história, serve para nós hoje, enquanto povo de Deus, enquanto cristão, e servirá por todos os tempos até a consumação da nossa salvação. De sorte que não existe vida cristã, de sorte que não existe evangelho afastado das instruções que Cristo nos dá aqui no Sermão do Monte, começando nas bem-aventuranças, passando pela necessidade de nós sermos sal e luz do mundo, e por aí vai. Então, essas verdades, elas não passaram, elas permanecem, são verdades eternas, que vão ser condicionais no último dia, no julgamento das nossas obras. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós vemos aqui a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus como mestre. Em primeiro lugar, porque ele falava a verdade eterna, como de fato ele falou aqui nesse texto. Mas não só isso, não só isso. Em segundo lugar,
Cristo, ele tem essa autoridade como mestre, porque também ele falava a verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? Que não existe outra, é ela e ela mesma. Eu sei que isso é um pouco difícil, principalmente nos dias em que nós vivemos, dias marcados pelo relativismo, dias marcados pela pós-verdade, onde não existe mais, pelo menos na mente das pessoas, algo que seja concreto, que conduza, que paute, que reja a sua vida. Não, infelizmente. Contudo, o que nós observamos aqui é que Cristo nos traz essa verdade absoluta. Então, diferentemente dos escribas que ensinavam pela autoridade de Deus, Jesus, aqui no Sermão do Monte, Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele ensinava com a autoridade de Deus. Percebem a distinção? Percebem a diferença? Os escribas, eles ensinavam pela autoridade de Deus. Aqui no Sermão do Monte, aqui no Sermão da Montanha, Cristo, ele ensina com a autoridade de Deus. Vejam aí, sem desmarcar esse texto aqui de Mateus 7. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Não desmarquem. Evangelho de João, capítulo 7. Olha só a natureza da autoridade no ensino de Jesus. Veja, porque a verdade que ele falava era uma verdade absoluta. Não tinham que desfazer, não tinham que contradizer, não tinham que justificar. Era ela e ela mesma. Então veja, Evangelho de João, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 14 até o versículo 16, para a gente poder entender melhor aqui essa passagem. Veja de onde vinha a autoridade do ensino de Jesus e por que ele ensinava verdades, não só verdades eternas, mas também verdades absolutas. Olhem só, João 7, 14 até o versículo de número 16. Diz o seguinte: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Na verdade, aqui isso é uma das peculiaridades, né, do ministério de Jesus. Via de regra, você sempre o vê ensinando. Ele realizava milagres, socorria aflitos, mas jamais ele desviava desse foco. Que foco? O ensino, a instrução. Por isso é que ele é mestre por excelência. Então veja, versículo 15. Então, veja, os judeus se maravilhavam. De quem? De Jesus. De quem? Dos ensinamentos de Jesus. E diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Como sabe esse letras sem ter passado pelos escribas? Até porque a sinagoga se via para isso, né? Ela se via não só para ser um local de adoração, mas a sinagoga servia também para ser um local de alfabetização. Então, os mestres também alfabetizavam os judeus. E aí as pessoas ficaram aqui perplexas, as pessoas ficavam admiradas. Como é que Cristo não havia passado pela mão dos escribas? Como é que Cristo não havia passado pela escola que normalmente as pessoas passavam ali? E ele sabia de tudo aquilo. E aí a gente tem aqui a explicação, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha só, o ensino de Cristo não era dele, mas sim daquele que o havia enviado. Por isso era uma verdade eterna, por isso era uma verdade absoluta, inquestionável, irrefutável, e uma verdade que deve permanecer como de fato permanece para todo o sempre. Agora voltem, por favor, ao Sermão do Monte. Voltem agora, por favor, ao Sermão da Montanha. Existe algo que nos chama a atenção dentro dessa questão de Cristo ser um ensinador de verdades absolutas. Porque ao longo do Sermão do Monte, ao longo do Sermão da Montanha, vez por outra ele usava a expressão em verdade vos digo. Na verdade, ele usava essa expressão não só no Sermão do Monte, ao longo do seu ministério ele usou muitas vezes, mas de maneira específica ele a utilizou no Sermão do Monte. E o que é que essa expressão significa? Quando ele diz em verdade vos digo, que aquilo que ele ensinava não era história da carochinha, que aquilo que ele ensinava era uma verdade. Se era preto mesmo, se era branco mesmo, não tinha o que se questionar, porque era ele que estava dizendo, conforme nós observamos, como porta-voz de Deus, como enviado de Deus. E aí ele falava essa verdade às pessoas. Vamos ver alguns exemplos aqui no Sermão do Monte. Abram, por favor, aí Mateus capítulo 5, versículo 18.
Olha só o que Cristo diz aqui. Eu vou pegar só 2 exemplos para não gastar muito tempo aqui nesse item. Se depois vocês quiserem, a gente tem aqui o material. Então, diz o seguinte, olha só, Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha só como Cristo inicia aqui esse verso para mostrar, Mateus 5, 18, para mostrar a eternidade da palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele diz, ó, porque em verdade vos digo, 2 pontos, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então isso aqui é uma verdade, meus irmãos, não tem o que a gente questionar. A lei de Deus, ela é eterna, ela não é restrita ao Antigo Testamento, ela não ficou restrita ao povo da aliança do Antigo Testamento, mas as verdades que nós encontramos na lei de Deus, com exceção daquelas que estão relacionadas ao culto em si, elas permanecem, e Cristo disse, isso é uma verdade, em verdade vos digo. Então creiam nisso, obedeçam isso, não desconsiderem essa verdade. Por quê? Porque é uma verdade absoluta. Então, um pouco mais adiante, Mateus capítulo 6, versículo 2, quando ele estava ensinando a questão de nós darmos esmolas, ou seja, como nós devemos ser caridosos, ele diz, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Veja agora, em verdade vos digo, ou seja, se você for hipócrita e se você for generoso, apenas para transparecer esse ato de generosidade, se você for hipócrita e não praticar a generosidade como algo que seja do seu coração, mas apenas para ser visto por parte das pessoas, olha só o que Cristo diz em relação a esse fato. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, Deus já vai recompensá-los, de acordo com a sua hipocrisia. Deus já irá recompensá-los, de acordo com a sua falsidade. Isso é uma verdade, Cristo disse. Isso é uma verdade absoluta. Isso não mudará, isso não se alterará. Não, isso vai permanecer. Por isso a necessidade de nós sermos sinceros, quando nós formos generosos no auxílio e na ajuda ao nosso próximo. É a verdade que Cristo disse. Se nós formos hipócritas, se nós formos falsos, nós já receberemos de Deus a recompensa pela nossa falsidade, pela nossa hipocrisia, porque essa é uma verdade absoluta que Cristo nos dá e nos dá no Sermão do Monte. Então você vai ver isso também lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, você vai encontrar isso também lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, essa expressão, em verdade vos digo. Então, por que nós podemos dizer que o ensino de Cristo ele era autoritário? Autoritário não no sentido de autoritarismo, mas autoritário no sentido de impor, de se impor, porque ele era mestre, meus irmãos, mestre que falava a verdade, não só uma verdade eterna, que não vai passar com o passar do tempo, mas também porque ele falava a verdade, e não era qualquer verdade, era uma verdade absoluta. Então, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, nós percebemos de maneira muito clara, nós percebemos de maneira muito evidente a demonstração, irmãos e irmãs, que o nosso Salvador, ele é mestre por excelência, que o nosso Salvador é o próprio Deus nos instruindo, é o próprio Deus nos ensinando, é o próprio Deus nos orientando através de todo o conteúdo que nós encontramos aqui no Sermão do Monte. E isso, irmãos e irmãs, serve para nós como uma lição. Que lição? Eu, você, todos nós seremos pessoas sábias, seremos pessoas que agiremos com sabedoria, se nós atentarmos para os ensinamentos que nós encontramos aqui no Sermão do Monte, aqui no Sermão da Montanha. Pense comigo, se a gente vê aqui esse texto, como de fato a gente acabou de ver, e nós percebemos através dele que Cristo é mestre porque falava a verdade, não qualquer verdade, mas uma verdade eterna, não qualquer verdade, mas uma verdade absoluta, e se eu atento para essas verdades, se eu ouço essas verdades, se eu entendo essas verdades e as pratico, qual vai ser o resultado? Qual vai ser a consequência? Eu vou ser uma pessoa sábia. Por quê? Porque quem segue as orientações do Mestre Jesus, do sábio Jesus, consequentemente, naturalmente, também nós agiremos e agiremos com
sabedoria. Então, daí a necessidade que a gente tem de olhar sempre com esse carinho esse texto que nós estudamos aí ao longo dos últimos meses, vendo cada princípio, vendo cada verdade, vendo cada aplicação para as nossas vidas. Para quê? Para que através do Sermão do Monte nós possamos demonstrar sabedoria em nossas vidas, nós possamos aplicar os conceitos eternos, nós possamos aplicar os conceitos absolutos de Deus e assim podermos trilhar, seguindo e cumprindo a sua vontade em relação às nossas vidas. Então, este era o primeiro aspecto da autoridade do ensino de Jesus que nós queríamos mostrar na manhã de hoje: a autoridade de Cristo como mestre, a autoridade de Cristo como um ensinador, a autoridade de Cristo como nosso professor, mestre, ensinador e professor por excelência. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria colocar aqui um outro aspecto da autoridade de Jesus, que nós encontramos aqui no Sermão do Monte, que nós encontramos aqui no Sermão da Montanha, ou seja, a autoridade de Jesus como juiz, a autoridade de Jesus como juiz. Todo o Sermão do Monte, ele foi pregado, ele foi anunciado diante do sombrio cenário do dia do juízo vindouro. Se é uma coisa que a gente aprende, se é uma coisa que a gente entende ao ler esses 3 capítulos de Mateus, é que haverá sim um juízo futuro, que haverá sim um juízo vindouro, do qual nenhum de nós escaparemos, todos nós passaremos, nem que seja dentro da condição de justificado, nem que seja dentro da condição de perdoado por Jesus Cristo. Então, no Sermão do Monte, essa regra não foge, muito pelo contrário. Então, foi por isso que aqui nesse texto, Cristo ele declarou as condições de salvação. Foi por isso que aqui nesse texto, Cristo ele declarou quanto às advertências para a condenação, se nós assim seguirmos nesse caminho. E onde é que nós encontramos isso? A gente viu na semana passada, e eu queria destacar aqui outros pontos. Abram aí, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha só, acerca do juízo vindouro. Olha só, acerca do juiz Jesus Cristo, o que ele nos ensina aqui nessa passagem. Mateus capítulo 7, versículo 21 e também até o versículo 23. Olha só o que diz aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, quando você olha aqui para esse texto, o que é que você vai ver? O julgamento. Quando você olha aqui para esse texto, o que é que você percebe? Cristo exercendo o seu papel, Cristo exercendo a sua função, agora não de mestre, mas agora de juiz, que julgará e julgará as pessoas. Tanto é que Cristo ele reivindica para si a condição de juiz. Cristo ele reivindica para ele mesmo a condição que ele Cristo é juiz. No início do versículo 21, a gente percebe: nem todo o que me diz, Cristo dizendo, nem todo o que diz a mim, Senhor, Senhor. Então, ele já estava desvendando esse fato que num determinado dia, numa determinada circunstância, todos comparecerão, não é perante Abraão, não é perante Moisés, não é perante Isaías, não é perante Davi, não é perante Paulo, não é perante Salomão, mas todos comparecerão perante ele, perante Jesus. É por isso que ele usa esse pronome: nem todo o que me diz a mim. A mim quem? A Jesus. Então ele aqui está reivindicando: eu sou juiz. Aqui ele está reivindicando: eu julgarei a todos no juízo vindouro. Então você percebe que nesse trecho Cristo ele está chamando para si a responsabilidade de juiz. Mas não só isso. Em segundo lugar, como juiz que é, Cristo ele determina os critérios do seu julgamento. Como juiz que é,
Cristo, ele determina os critérios do seu julgamento, os critérios que irão pautar o último dia e o julgamento pelo qual todas as pessoas passarão. Onde é que nós encontramos isso? Versículo 21, parte B, e versículo 23, parte B. Olha só, a condicional ou os critérios de julgamento de Cristo no último dia. Ele diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Parte B do versículo 23: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, se você pratica a iniquidade, então, se você faz a vontade de Deus, então você tem aí os dois critérios, a obediência e a desobediência, que vão ser usados por Cristo no último dia. Ele julgará de acordo com as nossas obediências, ele julgará de acordo com as nossas desobediências, os critérios que irão conduzir o nosso julgamento realizado por Cristo no último dia. Então veja, Cristo como juiz, em primeiro lugar, reivindicando essa condição para si, ele é juiz. Em segundo lugar, determinando os critérios que ele utilizará, obediência e desobediência no seu julgamento. E, em terceiro lugar, Cristo como juiz, pelo fato dele emitir a sentença divina, pelo fato dele emitir a sentença divina. Esse é o papel, essa é a função de qualquer juiz. Depois de passada a acusação, defesa, depois de vista as testemunhas, o que é que o juiz faz? Ele dá o seu veredito. E Cristo também dará o seu veredito, de acordo com as condições que ele pautará, conforme nós falamos, os critérios do seu julgamento, obediência e desobediência. Se você for achado em obediência, você vai receber uma sentença. Se você for achado em desobediência, você também receberá uma sentença. E nesse caso específico, qual é a sentença? Mais uma vez, o finalzinho do versículo 23: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é isso? Condenação eterna. O que é isso? Condenação sem perspectiva de salvação. É interessante porque, enquanto aqui nós estamos vivendo, e isso a gente consegue perceber de maneira muito fácil, muitos de nós, antes do Evangelho, nos rebelávamos contra a palavra. Muitos hoje, que não conhecem o Evangelho, se rebelam contra a palavra. Mas enquanto nós estamos aqui, há esperança. Enquanto nós estamos aqui, há chance de nós nos arrependermos e voltarmos. Nessa condição aqui, nesse contexto aqui de julgamento, depois desse veredito, apartai-vos de mim, não tem mais resolução, não tem mais solução. Aí é destino eterno, concretizado, como diz na linguagem popular, caixão e vela preta. Então não tem mais o que se fazer. Por quê? Porque Cristo como juiz estará emitindo a sua sentença. Então, quando nós olhamos aqui para o Sermão do Monte, quando nós olhamos aqui para o Sermão da Montanha, o que é que a gente vê? Cristo, ele se apresentando como aquele que julgará as pessoas. Cristo se apresentando como aquele que usará determinados critérios, seja para absolver, seja para condenar a todos que se apresentarem diante dele no último dia. Se nós estivermos em Cristo, seremos absolvidos. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, pela fé. Então, nós já temos essa garantia que em Cristo Jesus nós somos absolvidos, por isso nós não praticamos a iniquidade. Por outro lado, se nós não estamos em Jesus Cristo, não somos absolvidos, e isso indica que nós estamos o quê? Num caminho da prática da iniquidade. E por causa disso, nós somos passíveis de receber definitivamente a sentença da condenação divina sobre as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos com seriedade, com zelo, com temor, tudo aquilo que Cristo nos instrui no Sermão do Monte. São verdades eternas, são verdades absolutas, e de certa forma são verdades que servirão de critério para o julgamento de Cristo no último dia. Então não brinquemos. Quando ele diz que existe uma porta estreita e um caminho apertado, mas que conduz à vida, pode ter certeza, se você se submete ao senhorio de Cristo e entra por essa porta e anda por esse caminho, no final você receberá a salvação. Por outro lado,
Da mesma forma que Cristo disse que existe uma porta larga, da mesma forma que Cristo disse que existe um caminho espaçoso, e se você entrar por ele, o caminho da iniquidade, o caminho da desobediência, o caminho da transgressão, pode estar certo uma coisa: a condenação também vai ser uma realidade. Não existe meio termo, ou é uma coisa ou é outra, ok? Então, em segundo lugar, a autoridade de Jesus como juiz. A gente já viu a autoridade de Jesus como mestre, a gente acabou de ver a autoridade de Jesus como juiz, e agora, para fechar, a autoridade de Jesus como Deus. A autoridade de Jesus como Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, nós encontramos a comprovação de que Jesus é Deus, de que Jesus é Deus. A gente encontra isso ao longo dos vários ensinamentos que Cristo ministra aqui nessa passagem que nós temos diante de nós. E é interessante, porque quando nós analisamos esse texto, quando nós analisamos essa passagem, a gente percebe claramente, a gente percebe facilmente que Cristo não se via apenas como um grande mestre, muito mais do que isso. Ele era mestre por excelência, e se não bastasse, Cristo se via como o próprio Deus encarnado. Você pode perguntar: a gente encontra isso no Sermão do Monte? A gente encontra isso no Sermão da Montanha? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. Pelo menos em 3 condições, pelo menos em 3 realidades. Em primeiro lugar, na 9ª bem-aventurança. Em primeiro lugar, na 9ª bem-aventurança. Voltem aí, Mateus capítulo 5. Na verdade é na 9ª bem-aventurança, porque as duas se somam. Eu vi aqui o 9 e disse: tem alguma coisa aqui que está equivocada. Então é na 8ª bem-aventurança, porque elas se fundem, o versículo 10 e o versículo 11. Olha só, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você pergunta: onde é que tem aqui a divindade de Jesus? Onde é que nós encontramos aqui que Jesus Cristo é Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, simples. Veja que aqui Cristo está dizendo que bem-aventurado é aquela pessoa que é perseguida pelo seu nome. E aí ele faz uma comparação com os profetas que vieram antes de nós. E os profetas que vieram antes de nós, eles sofreram em nome de quem? De Deus. Então veja aqui que Cristo se iguala a Deus. Se dirigindo para os discípulos, ele diz: bem-aventurados são vocês que sofrem por mim. Da mesma forma que bem-aventurados foram os profetas que sofreram por Deus. Por quê? Eu e o Pai, eu e Deus somos um. Parece que a gente não enxerga, né? Mas quando você começa a analisar, você percebe isso. Você tem uma comparação dessas duas realidades que nós encontramos no Novo e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, muitos foram os profetas que foram injuriados, que foram perseguidos, que foram mortos por causa do nome de Deus, por causa da causa do Senhor. No Novo Testamento, essa também é uma realidade. Para nós que somos cristãos, que sofremos ou que sofreremos em nome de Jesus Cristo. Então, se há essa bem-aventurança, se houve essa bem-aventurança nos profetas do Antigo Testamento, há também essa bem-aventurança para nós, porque nós não estamos sofrendo por qualquer ser humano, nós não estamos sofrendo por qualquer pessoa, mas nós estamos sofrendo pelo próprio Deus, e por isso nós somos mais que felizes, e por isso nós somos mais que vencedores, e por isso nós somos bem-aventurados. Então veja aqui que nessa declaração, indiretamente, Cristo está mostrando isso. Ele e Deus são um só, Ele e Deus são a mesma pessoa. Cristo é Deus. Mas não só isso, a gente vê a autoridade de Cristo como Deus, não só nessa bem-aventurança, mas também nós vemos na exigência que Cristo faz de obediência. Na exigência que Cristo faz de obediência.
Cristo, ele exige. E de maneira específica, no capítulo 7, de maneira específica, no versículo 21, ele exige que nós obedeçamos a sua palavra, para que assim nós desfrutamos de bem-aventurança eterna. E somente Deus pode fazer isso. Exigir de alguém obediência, para que através dessa obediência ele possa recompensar, não pela obediência em si, mas pela salvação que produz essa obediência, a salvação da alma dessa pessoa. Abram aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Você não vê o apóstolo Paulo de si mesmo dando qualquer mandamento, através do qual, se você se sujeitar a ele, você possa evidenciar a sua salvação. Você não vê, você vê ele falando em nome de Deus, e aqui Cristo fala isso, mostrando justamente a sua divindade, mostrando justamente que ele é Deus. Olha só, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você pode dizer, não, mas Cristo aqui está falando de fazer a vontade de Deus e assim entrar no reino dos céus. Aqui sim, mas veja no texto paralelo. Abram aí em Lucas capítulo 6, que é o texto paralelo a esse de Mateus. Lucas capítulo 6. Veja que Cristo fala aqui em Mateus que nós entraremos no reino de Deus quando nós fizermos a vontade de Deus. E aqui em Lucas 6,46. Lucas 6,46. Olha só. Por que me chamais Senhor, Senhor, veja agora, e não fazeis o que vos mando? Então Cristo aqui se iguala a Deus, mostrando a necessidade. Nós fazemos a vontade de Deus ou fazemos a sua vontade, porque tanto uma coisa como outra estão certas. Tanto uma coisa como outra revelam uma verdade. Que verdade? Que Cristo é Deus. E uma vez que nós andarmos por esse caminho, uma vez que nós trilharmos por esse caminho, nós estaremos evidenciando a nossa salvação. Ninguém é salvo, ou será salvo, pela obediência em si. Agora, um coração salvo vai ser manifesto através da obediência. Então, quando nós vemos uma pessoa procurando obedecer, na verdade, por trás, nós temos ali um coração que teme a Deus e que procura agradá-lo. O contrário é verdade. Quando você observa uma pessoa em desobediência, é porque no fundo do seu coração não foi transformado e ela não procura agradar a Deus. Então, em nenhum momento, e isso fica muito claro, a gente ensina a salvação por obras, não é, pela obediência, não é. Agora, quem é salvo, quem é remido, irá obedecer, porque ele irá refletir o que existe dentro do seu coração. Então, quando nós fazemos o que Cristo manda, quando nós cumprimos a vontade do Pai, na verdade, isso é um reflexo da salvação que ele já operou na nossa vida. Isso é uma manifestação visível da salvação invisível que ele produziu no nosso viver. Então, aqui Cristo ele exige quê? Que nós o obedeçamos, e somente Deus pode fazer isso. Uma obediência que demonstre, uma obediência que revele que nós somos salvos e que nós iremos sim passar pelo crivo do julgamento final e que iremos sim adentrarmos a bem-aventurança eterna. Então, mais outra comprovação, mais outra prova. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Cristo ele mostra a sua autoridade de Deus aqui no Sermão do Monte, na autoridade que ele tinha de corrigir ou interpretar corretamente o Antigo Testamento. Cristo ele mostra a sua autoridade de Deus no fato dele não só corrigir, mas interpretar corretamente o Antigo Testamento. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 5. Eu não vou pegar todos os textos não, por causa do tempo, já tocou agora, e eu não vou ultrapassar o tempo não. Mateus capítulo 5, vou pegar só esse exemplo aqui para vocês entenderem um ponto. E conforme nós estudamos no capítulo 5 de Mateus, Cristo ele vai fazer correções e interpretações corretas do Antigo Testamento, ou que foram interpretadas equivocadamente, ou que foram adicionadas a tradições e não aquilo que Deus havia dito. Então aqui ele vai organizar tudo isso. Então, olha só, nesse caso aqui do homicídio, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, Cristo assim diz:
ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então ele pega aqui o decálogo, ele pega aqui os 10 mandamentos, versículo 22. Eu porém vos digo, veja, eu porém vos digo, eu quem? Jesus Cristo. Veja a autoridade que ele tem de interpretar corretamente o Antigo Testamento. Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então ele deu uma expansão bem maior daquilo que existia lá na lei de Deus: não matarás. Mas Cristo, como Deus que é, ele diz: não é só isso não. Qualquer sentimento assassino no seu coração se constitui também quebra do mandamento: não matarás. Então eu porém vos digo. Ele tinha essa prerrogativa, ele tinha essa condição de expandir a interpretação do Antigo Testamento, que de fato é uma verdade, e ele, como mestre, como Deus, tinha essa prerrogativa. Então, ao longo do capítulo 5, na sequência aqui desse texto, você vai encontrar: eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Então, somente Deus podia fazer isso, somente Deus teria essa prerrogativa, somente Deus podia ter essa autoridade, e Cristo a teve. Por quê? Porque ele é Deus. Então veja, a autoridade de Jesus comprovada na bem-aventurança, a divindade de Jesus comprovada na bem-aventurança, a divindade de Jesus comprovada na exigência de obediência, a divindade de Jesus comprovada na autoridade que ele tinha de corrigir e interpretar corretamente o Antigo Testamento. Então, no Sermão do Monte, irmãos e irmãs, nós encontramos o próprio Deus falando conosco em Cristo Jesus. Nós encontramos Deus vindo até nós, como de fato veio há 2000 anos. E em meio a todas aquelas pessoas, todas aquelas multidões, Deus ele instruindo, ensinando, mostrando na pessoa de Jesus Cristo. Que privilégio, que privilégio. Deus muito bem poderia permanecer no seu estado de glória. A segunda pessoa da Trindade poderia muito bem não se encarnar e assim estar recebendo a glória que já era devida por toda a eternidade, para toda a eternidade. Contudo, no tempo, ele se decidiu se encarnar. E não só se encarnar, ele se decidiu vir à terra para nos ensinar a verdade. Verdade essa resumida no Sermão do Monte, onde a gente vê o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, nos instruindo, nos ensinando acerca do seu caminho. Então, que nós ouçamos, meus irmãos, que nós ouçamos, minhas irmãs, e não só ouçamos, que nós pratiquemos com alegria aquilo que nós encontramos no conteúdo do Sermão do Monte, porque na verdade o que nós temos aqui é a própria palavra do Deus vivo, do Deus encarnado, que veio até nós para nos mostrar a sua verdade, para nos mostrar o seu caminho. Então é com esse sentimento de alegria, então é com esse sentimento de apreço, e é com essa disposição de obedecer que a gente deve enxergar o Sermão do Monte, porque é Deus falando e falando para cada um de nós. Então, concluindo, irmãos e irmãs, o que faz de Cristo seu mestre por excelência? O que faz? O que faz dos seus ensinamentos causarem tanta perplexidade? Não só no passado, mas o que faz o ensinamento de Cristo, ou os ensinamentos de Cristo, produzirem tanta perplexidade hoje? O que faz? A autoridade com a qual ele ensinava. É por isso que ele causava admiração, é por isso que ele é o mestre por excelência. E aqui no Sermão do Monte nós observamos a autoridade de Jesus como mestre. Aqui no Sermão do Monte nós observamos a autoridade de Jesus como juiz. Aqui no Sermão do Monte nós observamos a autoridade de Jesus como Deus. Então, que nós nos maravilhemos com esse texto que nós temos diante de nós. Que grandes verdades, que preciosas verdades. Que nós nos deleitemos nesse fato, meus irmãos, que o nosso Deus, ele não nos deixou à deriva. Ele não nos deixou sós neste mundo, para como seus discípulos podermos estar procurando cumprir e fazer a sua vontade. Não, ele nos deixou o Sermão do Monte, ele nos deixou o Sermão da Montanha, para que assim nós possamos nos conduzir, para que dessa forma nós possamos nos pautar e desta forma podermos concretizar a sua vontade na nossa vida. Eu gosto de ver o Sermão do Monte como a legislação do cristão. A gente não tem as legislações, seja a Constituição Federal, seja o Código Tributário, enfim, a gente tem várias leis que regem o nosso país. Então, nós como cristãos, nós temos uma lei espiritual,
que rege, que conduz a nossa vida. E onde é que ela está resumida? E onde é que ela está sintetizada? Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte. Você vai entender ali tudo que a gente deve entender como cristão. Nossas qualidades, nossos deveres, nossas obrigações, nossos privilégios, nosso fim, enfim, tudo. Então, vale a pena. Não só fazer como nós fizemos nesses últimos meses, de fazer um estudo aqui nesse texto, mas vale a pena rever, vale a pena aprender mais, vale a pena aprofundar mais. Para quê? Para que a gente possa cumprir o nosso chamado de discípulo de Deus em Cristo Jesus e assim cumprir a sua vontade em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós nos quedemos diante desse Salvador que nós temos, que é mestre por excelência, que é juiz, que é Deus, e assim vivamos para a sua glória. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.